Queridos, último sermão da série Família sob Pressão. Hoje o tema é harmonia relacional sob pressão. Nós vamos conversar sobre alguns textos bíblicos. Nós vamos começar em Jeremias, capítulo 2, versículo 4. Livro do profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 4. Assim diz a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Leamos juntos, queridos, vamos lá? Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Vamos orar. Mais uma vez, agora especificamente em prol do momento que vamos meditar na palavra do Senhor. Deus, obrigado por esse culto, obrigado por essa igreja, obrigado por esses irmãos que mesmo numa condição tão difícil que o nosso país está hoje, estão aqui adorando a Ti. Que o Senhor nesse momento se revele a nós e fale conosco. Que a palavra do Senhor seja de fato, Senhor Deus, valorizada, seja ouvida, escutada, apreendida e, sobretudo, quando sairmos aqui, vivida, praticada por cada um de nós. Nos abençoe, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, há um tempo atrás, a editora Didaquê, que é bem conhecida no meio presbiteriano, lançou uma revista para a Escola Bíblica Dominical, cujo tema trimestral era uma pergunta incômoda. E a família vai bem? Era a pergunta que vinha estampada na capa daquela revista. E a família vai bem? Olha, queridos, nós sabemos que a família não vai bem. Nós temos afirmado isso. Infelizmente, quando nós analisamos de uma maneira objetiva, nós vemos que a família não vai bem. Cada vez mais, os casamentos são rompidos, cada vez menos as pessoas acreditam no casamento, cada vez mais a instituição familiar é danificada, cada vez menos acredita-se na recuperação da família. Cada vez mais a família é dilacerada pelos ataques da mídia, como nós temos visto, do inferno, das pessoas que não têm nenhum conhecimento ou compromisso com o projeto de Deus. Como temos visto nesse mês, juntando aí todos os temas que nós abordamos, e o de hoje, há pressões terríveis tentando danificar a identidade bíblica da família. Isso foi o que nós vimos lá no primeiro domingo. Há pressões terríveis procurando desviar a família do programa divino, foi o que nós vimos no segundo domingo. Há pressões terríveis tentando levar as famílias ou as pessoas, os casais, a desistirem do compromisso vitalício, que nós vimos na semana passada. E hoje nós vamos afirmar e há pressões tentando bagunçar a harmonia na família, a harmonia da casa, a harmonia do lar. Mas, meus queridos, fazendo algumas perguntas também incômodas. Como manter a harmonia se a família não está unida em torno de Jesus? Como manter a harmonia se a família não está empunhando a bandeira do Evangelho? Como manter a harmonia se cada um dentro da casa abraçar uma filosofia de vida diferente? Como manter a harmonia se os padrões de Deus para a família estão sendo ignorados? Como manter a harmonia se não existe mais diálogo ou conversa dentro do lar?
Como manter a harmonia se o ativismo rouba a possibilidade de a família cultivar a vida conjuntamente? Como manter a harmonia se nem todos dentro da família compartilham a mesma fé? Eu sei que essas perguntas incômodas, eu sei que essas perguntas são incômodas, mas elas precisam ser feitas com coragem e respondidas também com coragem por todos nós. A família vai mal, infelizmente nós podemos afirmar isso sem sombra de dúvidas. Aos olhos do mundo, a família é um paciente terminal. Daqui a pouco ela morre e vai ser enterrada. Mas nós cristãos temos que continuar acreditando e lutando pela família. E temos que confiar, queridos, na promessa de Deus, que Deus disse a Abraão que através dele todas as famílias da terra seriam benditas ou seriam abençoadas. E nós fazemos parte espiritualmente dessa linhagem de Abraão. Nós estamos aí nesse povo que é abençoado por Deus. Mas nessa noite eu quero perguntar, queridos, a sua família está relacionalmente bem? Mas a pergunta que vai nortear a nossa reflexão nessa noite é: por que a harmonia relacional está sob pressão? Por quê? Nós estamos afirmando que a harmonia relacional está sob pressão. Então a pergunta é por quê? Por que às vezes a família não se relaciona bem? Por que as coisas são difíceis dentro do lar? Por que a harmonia relacional está sob pressão? Então vamos lá, queridos. A primeira coisa que eu quero ministrar nessa noite é falar sobre a razão teológica do porquê isso acontece. A razão teológica é uma só, queridos. Por que a harmonia relacional está sob pressão? A razão teológica é porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Vamos por aí um versículo, queridos, que eu separei para vocês darem uma olhada. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa é uma verdade teológica incontestável e absoluta, queridos. Todos pecaram. Alguém que duvida disso? Alguém que pode levantar a mão e dizer: pastor, eu nunca pequei. Todos pecaram. A Bíblia fala isso de forma evidente, não tem como contestar. Ninguém é bom, é isso que a Bíblia está dizendo. Não existe nenhum justo na terra, nós vemos em muitos outros lugares. Mas você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com família? Porque esse texto, ele está num outro contexto, é claro. Paulo está fazendo uma exposição teológica tremenda, extraordinária, ali no começo de Romanos, e aí ele diz essa frase: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sim. Mas essa verdade teológica, queridos, complica por demais as coisas dentro da família, porque lá dentro estão pessoas pecadoras, esta é a razão. Então nós podemos perguntar: que efeitos essa verdade tem sobre a família? Que efeitos essa verdade, que todos nós somos pecadores, tem sobre a nossa família? Todos os efeitos maléficos possíveis, por uma razão simples: a família é constituída por pecadores. Não podemos esperar perfeição familiar, uma vez que a família é o conjunto de pessoas pecadoras. Por que a harmonia relacional está sob pressão, queridos? Porque todos nós somos pecadores, porque nós somos imperfeitos, porque todos nós somos incapazes de nos relacionar com perfeição.
Deus criou um mundo perfeito, Deus criou um casamento perfeito e harmônico, Deus criou uma família feliz, mas a queda do ser humano deteriorou tudo isso, e os efeitos sobre nós são devastadores, porque o pecado complicou tudo. E eu quero falar, queridos, como o pecado complicou a nossa vida. Aplicando isso nas nossas relações familiares, eu quero afirmar 3 coisas que o pecado fez. Primeiro, o pecado nos separou da pessoa de Deus. Essa é a primeira coisa ruim que o pecado gerou. O pecado nos separou da pessoa de Deus. Então, logo houve a queda, o homem que estava num relacionamento harmônico, vivia na presença de Deus, mas tão logo houve a queda, qual foi a primeira coisa que o homem começou a fazer? Fugir. O homem começou a fugir de Deus. O homem começou a adorar outros deuses. O homem aboliu Deus do centro. E isso trouxe efeitos devastadores sobre a família. Inclusive na primeira família, você sabe o que aconteceu lá? O primeiro homicídio foi ali. Pensando, queridos, nessa questão de que o pecado fez com que o homem fugisse de Deus e tirasse Deus do centro da sua existência, nós podemos aplicar isso e dizer que há muitas famílias onde Deus não está no centro. O estudo está no centro, ou os estudos estão no centro. O sucesso está no centro. A diversão está no centro. A própria família está no centro, porque hoje há pessoas que endeusam a família. A família não pode estar no centro. Quem está no centro é quem? Quem precisa estar no centro? Deus. Quando Deus não está no centro, tudo mais está em desordem, queridos. Precisamos entender essa verdade simples, mas poderosa. Quando Deus não está no centro, tudo mais está em desordem. E nós perdemos o fio da meada, como nós costumamos dizer. E as demais coisas, então, não estarão em ordem se Deus não estiver no centro da nossa existência. Então, o pecado nos separou da pessoa de Deus, mas a segunda afirmação que eu quero fazer sobre o pecado é que ele nos separou do plano de Deus. Não só da pessoa de Deus, fazendo com que o homem fugisse, mas também do plano de Deus. E aplicando a família, o plano de Deus era simples. Um homem e uma mulher unidos num relacionamento monogâmico, indissolúvel, gerando, educando e cuidando dos seus filhos. Percebe como esse plano de Deus é maravilhoso? Vou repetir, queridos. Um homem e uma mulher num relacionamento indissolúvel, gerando e cuidando dos seus filhos. Eu pergunto, como seria a sociedade hoje se o mundo vivesse este plano simples? Haveria meninos de rua? Haveria gente passando fome nas ruas? Haveria necessidade, queridos, de tantas entidades cuidando de crianças? Não. Haveria tantos delinquentes? Não. Por quê? Porque cada pai iria cuidar do seu filho. Esse é o plano de Deus, queridos. Um plano bem simples e perfeitamente funcional, mas o pecado e seus efeitos desconfiguraram esse plano original e perfeito de Deus, e é por isso que a harmonia relacional está sob pressão. Mas o pecado nos separou da pessoa de Deus, o pecado nos separou do plano de Deus, mas o pecado também nos separou do propósito de Deus. O propósito era, claro, que o homem, a mulher, enfim, as famílias vivessem dentro da vontade de Deus. Esse era o propósito de Deus. Mas em face do pecado, um caminhão de lixo tóxico foi despejado no mundo e no relacionamento familiar. E aí, queridos, a partir daí é que surgiram coisas tais como impureza, lascívia, sensualidade, imoralidade, egoísmo, adultério, individualismo, preguiça, intolerância, excentricidade. Tudo isso aconteceu na família, por quê? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esta é a razão pura e simples, a razão teológica.
Por que a família está sob pressão? Porque todos nós somos pecadores, queridos. Mas como eu tenho dito, sempre quando eu falo sobre família, eu gosto de dar um panorama bíblico, teológico, mas não tem como falar a família sem ser prático. Então eu quero falar, queridos, uma segunda razão. Por que a família está sob pressão? A primeira é a razão teológica, somos pecadores. A segunda é a razão lógica, somos pessoas. Percebeu, querido? Por que a família está sob pressão? Há uma razão teológica, a razão teológica nós somos pecadores. A segunda é a razão lógica, nós somos pessoas. Agora eu quero me referir a um texto, querido, nós vamos olhar rapidamente essa história. Vai aparecer ali. Eu vou ler, e você vai acompanhar ali a leitura de Gênesis capítulo 1, dos versículos de 1 a 8. 37, Gênesis 37, de 1 a 8. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Aqui o texto está falando sobre a família de Jacó. A família de Jacó, um dos patriarcas da fé, queridos. Simplesmente um dos patriarcas da fé. Quando nós vamos referir, dizemos assim, Abraão, Isaac e Jacó. De tanto que ele é famoso, ele está aí entre esses três. Mas a família de Jacó, um dos patriarcas da fé, sempre apresentou distúrbios terríveis. Vamos ver algumas coisas? Jacó iludiu o seu pai, enganou o seu pai, logrou o seu irmão, Esaú. Uma história que é bem conhecida. Jacó enganou e foi enganado pelo seu sogro várias vezes. Teve o seu salário mudado 10 vezes, diz a Bíblia. Jacó cometeu um erro gravíssimo chamado preferencialismo dos filhos. Ele preferia, na cara dura, um filho chamado José. Jacó foi negligente para com os constantes conflitos entre os seus filhos. Jacó deu corda para o esnobismo de seu filho José. Ficava sonhando, contando histórias, e o Jacó lhe dava um iPhone de última geração. Seria o correspondente à túnica, que a Bíblia diz aqui. Os filhos de Jacó fizeram coisas terríveis, movidos pelo sentimento de inveja, intolerância, ódio e vingança contra José, e deu no que deu. Aqui nós podemos fazer uma afirmação, queridos. Pessoas são pecadoras e problemáticas. E isso gera grandes pressões na harmonia relacional. O que complica a harmonia relacional? Agora estou falando da razão lógica, já expus a razão teológica, que é que nós somos pecadores. A razão lógica é que nós somos pessoas. Então, o que complica a harmonia relacional, queridos? Eu quero falar e dizer que a harmonia relacional é pressionada pelas diferenças. Diferenças dentro do lar. E agora eu quero falar sobre as diferenças.
Você já parou para pensar em quantas diferenças nós temos na família? Vou ajudar você a pensar. Na família, por exemplo, nós temos diferença de gênero. Tem um homem e tem uma mulher. E a mulher, queridos, precisa entender que o seu marido é um homem. Tem mulheres que querem transformar seu marido na sua amiga. Não, homem é homem. E ele vai ser homem. É por isso que ele é homem, por isso que ele tira o sapato e deixa jogado no meio da casa. Porque ele é homem. Não significa que você não pode dominá-lo, tá? Doutriná-lo. Mas ele é homem, não vai deixar de ser homem. E é muito melhor que ele seja homem, viu, querido? Você deve estar entendendo o que eu estou falando. O marido, por sua vez, precisa entender que a sua esposa é uma mulher. Ela não vai entender por que você assiste 5 vezes os mesmos gols da rodada. E está lá o homem, e assiste de novo. E daí ele quer o comentário do Sport TV, daí ele quer o comentário da ESPN, daí ele passa para Fox Sport, e daí ele vai, não sei, para o esporte interativo, né? E assim ele passa a madrugada, ainda mais quando o seu time ganha. E a mulher não entende. Sabe por que ele faz isso? Porque ele é homem. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso hoje com a internet, YouTube, né? Os caras famosos falam sobre algumas coisas. A diferença do cérebro de um homem e de uma mulher, já ouviu isso? E fala que o cérebro de uma mulher é como se fosse um monte de fios interligados. E o cérebro de um homem é como se fosse um monte de caixinhas. Você já ouviu falar sobre isso? Então o cérebro da mulher é um emaranhado de coisas. Imagina um novelo, né, que você faz aquele emaranhado assim. Esse é o cérebro das mulheres. Já devem estar pensando, ele está bravo comigo, tá? Não fique. É científico isso. E é por isso, queridos, que mulheres falam sobre vários assuntos ao mesmo tempo. Você já reparou isso? Uma vez eu carreguei 4 mulheres dentro do meu carro. A minha mulher, as 2 irmãs dela e mais uma amiga. Assim, elas falaram sobre 500 assuntos ao mesmo tempo. Eu fiquei absolutamente perdido naquele bolo ali, não conseguia acompanhar nada. Então, o cérebro da mulher é assim. E a mulher, normalmente, a gente diz assim que as mulheres falam mais. Não sei se você sabe dessa informação. As mulheres, tem uma pesquisa que diz que as mulheres falam 5.000 palavras a mais do que os homens por dia. Os homens falam só 20.000, fala bastante, né? E as mulheres 25.000. E, na realidade, assim, não é muito que a mulher fala bastante, mas é que a mulher também pensa alto. Tá? Você já ouviu? A mulher pensa alto, ela vai falando assim as coisas. E um amigo meu me deu uma dica. Sabe quando você pode saber se a mulher está pensando alto ou ela realmente está falando com você? É quando ela olha para você, viu? A Sheila olha para você, Mica, e diz assim, você não está me ouvindo? É porque daí ela está realmente falando, né? Ela não está só pensando alto. Eu tenho que levar as crianças na escola, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. Vai falando assim, isso é estar pensando alto. Não é para você responder, fica tranquilo. Tá, esse é o cérebro da mulher. Estão lá os dois dentro de casa, isso complica a harmonia relacional porque os seus cérebros funcionam de maneira diferente. Aí o homem, o cérebro do homem é como se fosse uma porção de caixinhas organizadas, tá? Então assim, o homem tem a caixinha do futebol, a caixinha do carro, né? Porque eu gosto de falar de carro, a caixinha do hobby, né? Então agora vamos falar sobre futebol. Você entra numa rodinha de homens e estão falando sobre futebol. Eles estão falando sobre carreira, serviço. Então nós vamos falar sobre isso. Agora, mulheres, vocês precisam descobrir uma coisa muito importante. É que o homem tem, dentro dessas caixinhas, ele tem uma caixinha chamada caixinha do nada. O que é a caixinha do nada? É aquela caixinha que funciona quando o homem chega do trabalho. E a mulher quer que ele faça um monte de coisas e cuide de um monte de coisas. E o homem se estrebucha no sofá. E ele quer fazer naquele momento, sabe o quê? Nada. Então ele abre a caixinha do nada e a mulher tem que compreender e deixá-lo ali.
E aí, num dado momento, quando ele decidir fechar a caixinha do nada, ele vai fechar e a vida vai continuar. Mas até aquele momento ali está hibernando, como se fosse um urso. Então, mulheres, aprendam isso. O cérebro do homem, então, é tudo compartimentalizado. O cérebro da mulher é tudo interligado. Dentro de casa você tem essas diferenças. Mas tem mais diferença. Dentro de casa a gente tem diferença de idade. Você já prestou atenção nisso, queridos? Um homem de meia idade, uma mulher mais jovem, um jovem, um adolescente, um pré-adolescente e um bebê dentro de casa. Queridos, se bater no liquidificador, vai dar desarmonia. Estão todos dentro da mesma casa. Várias gerações reunidas, convivendo intensamente num só lugar. É claro que isso vai gerar tensões. Mas tem mais diferença. Diferença de gênero, diferença de idade, diferença de temperamento. Eu não vou me delongar nisso aqui, queridos, quem sabe num outro momento, mas estudiosos identificaram 4 principais tipos de temperamento. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Os poderosos coléricos, os populares sanguíneos, os perfeitos melancólicos e os pacíficos fleumáticos. Então, dentro de casa tem aquele poderoso colérico, aquele é o mandão, aquele que gosta de mandar. Tem também os populares sanguíneos, aqueles para os quais a vida é uma festa, uma alegria. Onde ele chega, está contando piada. E daí o cara que é mandão não gosta disso. E os perfeitos melancólicos é aquele que quer ficar na sua, entrar no quarto, curtir a sua música. Mas tem também os pacíficos fleumáticos, aqueles que estão sempre de boa, que gostam de ser mais pensativos. Tem gente assim dentro da sua casa? São diferentes. Se a gente não entender as diferenças, isso vai complicar a nossa harmonia relacional. Lá em casa são diferentes, né? Os 2 filhos. E a bebê. A bebê a gente não tem como saber muito ainda, né? Mas acho que vai ser bem diferente. Tem diferença de interesse também. Homem e mulher, ou dentro de uma casa, as pessoas têm interesse diferente. O filho quer brincar, o pai quer descansar. O homem quer assistir futebol, a mulher quer assistir uma comédia romântica. Eu tive que aprender a assistir comédia romântica, gente. Eu não gostava muito desse gênero de filme, achava meio bobinho. Hoje eu começo a assistir e não paro mais. Tem alguns bem interessantes. Mas ela também precisa me aguentar, às vezes, assistindo alguns jogos de futebol. Se não trabalharmos as diferenças com um toque de bom humor, a família se arrebenta. E nós precisamos entender, então, essas diferenças que estão presentes. E se elas não forem entendidas e trabalhadas, compreendidas, a harmonia relacional vai pelo ralo. Mas a harmonia relacional também é pressionada, eu falei pressionada pelas diferenças, mas também pressionada pelo que eu vou chamar aqui de disfuncionalidade. E aí eu quero falar sobre uma porção de disfuncionalidades aqui rapidamente, que a família experimenta, que complica a harmonia relacional. Primeira disfuncionalidade, a falta de diálogo. Na maioria das vezes, eu tenho falado sobre isso, isso aplico em todas as áreas da minha vida, a solução está numa boa conversa. Quase tudo se resolve colocando as pessoas certas ao redor de uma mesa. E às vezes nós não fazemos isso no nosso lar. Nós conversamos o tempo todo, estamos conectados, somos as pessoas da comunicação, na era da informação, mas não nos relacionamos, não dialogamos dentro da nossa casa, do nosso lar. Disfuncionalidade
Vou falar sobre algumas outras. O ciúme, não sei se ele está lá dentro da sua casa, do seu lar, mas o ciúme é a doença do amor, gerado pela desconfiança e pela obsessão. Então o ciúme é um amor doentio. E que a Bíblia diz que no verdadeiro amor não existe isso. Outra disfuncionalidade é o egoísmo. Eu pergunto, o egoísmo está dentro do seu lar? É claro que está. Que cada pessoa aqui é uma pessoa pecadora e egoísta. É cada um pensando nos seus sonhos, é cada um pensando nos seus horários, é cada um pensando na sua felicidade, é cada um pensando no seu conforto, é cada um pensando nos seus desafios, é cada um pensando nas suas excentricidades, que hoje em dia está na moda ser excêntrico, tem uma coisa esquisita. E aí você acha que isso é legal, isso é bom, que todo mundo tem que aguentar a sua excentricidade. Egoísmo. Ah, queridos, o desrespeito. Desrespeito entre o casal, desrespeito entre pais e filhos, entre os membros da família, é uma disfuncionalidade. Uma outra disfuncionalidade é a teimosia. Acho que eu já falei alguma coisa sobre teimosia aqui num das ministrações atrás. Mas você é teimoso? Incapacidade de aceitar que precisa mudar. A vida familiar pressupõe mudanças, queridos. Quando nós casamos, nós temos que mudar. Jovens estão me ouvindo, saiba disso. Quando nós casamos, nós temos que mudar. Quando os filhos nascem, nós temos que mudar. E como a vida muda quando os filhos nascem. Quando os filhos crescem, nós temos que mudar. Você já viu a história do pudim? Vou contar a história do pudim para vocês. Essa história eu ouvi do pastor Ricardo Agreste. Então a história do pudim é a seguinte. Um dia você era criança e a sua mãe fez um pudim. E aí todo mundo comeu o pudim e aí sobrou o último pedaço. Já ouviu essa cena? Já viu sim, né? Sobrou o último pedaço. A questão é quem come o último pedaço. Aí seu pai e sua mãe, um olhou para o outro, né, e falaram para você, pode comer, filho. Muito bem. Aí você casou. Você casou, onde a sua esposa fez um pudim. E daí sentaram os dois lá, comeram o pudim numa sentada e sobrou um pedaço. E aí, quem come o último pedaço agora? Aí um olhou para o outro, né, meio ressabiado, meio com medo. Eles puxaram a cadeira mais para juntinhos e comeram juntos. Um não foi egoísta, o outro não foi egoísta. Isso é maturidade, isso é crescimento. Muito bem. Logo depois vieram os filhos. E aí a esposa fez um pudim, vocês comeram um pudim. E aí no final sobrou só um pedaço do pudim. E aí você, que lá naquele começo tinha sido beneficiado por ser a criança, está ali naquele momento, louco para comer o último pedaço do pudim, e você olha para a carinha do seu filho. Ele está lá. O que você faz? Filho, coma o pudim. Filho, coma o pudim. Mais ou menos assim. O que essa historinha meio nada a ver nos leva a entender, queridos? Que nós temos que amadurecer. Nós temos que amadurecer, nós temos que crescer. E esse amadurecer tem a ver com vencer essa teimosia, a mudança, essa resistência, a mudança que melhora. Não estou falando de mudança que piora, não. Mudança que melhora. Lembre-se da história do pudim. Se não lembrar nada que eu falei hoje, mas lembrar da história do pudim, querido, já está bom. Tem mais uma coisa, falando sobre disfuncionalidade, é a imaturidade. É a tal da síndrome de Peter Pan. Já ouviu isso aplicado à família? Você já ouviu a expressão adultescência? O que é adultescência? São adultos que ainda são adolescentes.
é a falta de amadurecimento emocional. Aliás, hoje, queridos, eu gosto de refletir sobre isso. Nós adultizamos as crianças, eu penso nesse termo. Adultizamos as crianças. O que nós fazemos com as crianças? Nós enchemos as crianças de coisas para fazer. Nós damos agenda para as crianças. Levamos as crianças para isso, para aquilo, outro. Movimentamos as crianças. Elas são muito ocupadas. Isso rouba das crianças uma coisa chamada infância. Nós não deixamos, estou falando nós, falando da sociedade em geral, mas muitos de nós também têm feito isso. Nós não deixamos as crianças serem crianças. E aí deixa eu contar para você o que acontece. Quando um sujeito desse, ou uma mulher, uma princesa dessa, quando se casa, ela não foi criança, ela teve a sua infância roubada. Quando ela se livra do pai e da mãe, aí ela vai ser criança. Eu vi isso acontecer muitas vezes com casais jovens. Depois que se casaram, o menino virou um meninão. Ele não tinha compromisso com nada. Queria virar as madrugadas. Ele, que eu falo assim, em geral, mas muitas vezes eu vi isso acontecer. Queria virar a madrugada jogando videogame. Foi adultizado enquanto era criança e se infantilizou depois que era adulto. Por quê? Porque as coisas não aconteceram do jeito certo, no tempo certo. É claro que as crianças precisam ter compromisso. É claro que as crianças no mundo hoje, elas precisam ser preparadas para enfrentar o mundo. Mas nós não podemos esquecer que crianças precisam ser crianças. E se elas não tiverem a infância no tempo certo, isso vai aflorar em algum momento, só que daí de um jeito errado, disfuncional. Não vai ser legal, não vai ser bom. Muito bem. O que é preciso fazer para vencer as pressões e restaurar a harmonia relacional? Eu quero terminar rapidamente falando 3 coisas, queridos. O que é preciso? Veja bem, vamos recordar, eu expus uma razão teológica, por que as coisas se complicam na família. A razão teológica é que nós somos pecadores. A razão lógica é que nós somos pessoas. E aí dentro da família você tem diferenças, você tem temperamentos diferentes, você tem idades diferentes, você tem gêneros diferentes, você tem pessoas em fases diferentes dentro de casa. Isso tudo complica. Você tem as disfuncionalidades que são geradas pelo fato de nós sermos pecadores e por nós não administrarmos direito a nossa vida. Mas a questão principal dessa noite é: como é possível vencer isso? Então, queridos, vamos lá. 3 dicas para a gente terminar. Primeiro, para a gente vencer as pressões, restaurar a harmonia relacional, é preciso vivenciar as transformações do Espírito Santo. Vivenciar as transformações do Espírito Santo em nossa vida, em nossa casa. Quando houver menos de nós e mais do Espírito no nosso lar, a nossa família vai ser mais harmônica. Quando houver menos das obras da carne que estão descritas lá em Gálatas, Gálatas 5, quando houver menos das obras da carne e mais do fruto do Espírito, a nossa casa vai ser melhor e mais harmônica. Então, para vencer as pressões e ter uma família relacionalmente ajustada, é preciso vivenciar as transformações do Espírito. Olha só o que a Bíblia diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência ou o desejo da carne. Gálatas 5,16. Mas a segunda coisa para vencer, queridos, é preciso resgatar as configurações da palavra de Deus.
Então, olha, vivenciar as transformações do Espírito, resgatar as configurações da palavra de Deus. Vamos lembrar o texto que nós lemos lá no início. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó e todas as famílias da casa de Israel. Ouvi a palavra. Quando a família é dirigida e orientada pela palavra, a harmonia familiar, conjugal, relacional é um resultado óbvio. Quando o homem lidera a casa, quando a esposa edifica a casa, quando os filhos honram aos seus pais, a harmonia relacional é garantida. Mas em terceiro, o que é preciso fazer, queridos? É preciso experimentar um despertamento espiritual. Experimentar um despertamento espiritual. A desarmonia na família pode ser um sinal claro da desarmonia com Deus. É por isso que Jesus precisa ser o centro do lar. É por isso que os membros da família precisam temer a Deus. É por isso que a família precisa de Bíblia e oração. Um avivamento espiritual no lar pode consertar tudo. Às vezes a gente acha que o problema é outro. Puxa, as coisas lá em casa não estão dando certo. Meu marido é isso, minha esposa é aquilo, meus filhos são aquilo outro. Às vezes achamos que é porque as questões financeiras estão muito difíceis. Mas um avivamento espiritual pode consertar tudo, queridos. Quebrantamento por parte dos membros da família é a coisa mais urgente e mais fundamental nos lares atualmente. Jesus Cristo reinando dentro do nosso lar, isso sim é que vai fazer diferença. Vamos nos consagrar ao Senhor. Vamos clamar por um avivamento espiritual na nossa família, na nossa casa. Isso sim vai nos levar por caminhos mais altos, mais elevados. Que Deus nos abençoe.